Olá, amigos, boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Visão Crítica dessa segunda-feira. Obrigado a todos pela audiência semanal, não só para o programa Visão Crítica, mas também para o jornal local, né, diário, e também para o programa Vitrine, todo sábado, 15 para o meio-dia, aqui no canal 6 da TV Centro-Oeste. Obrigado a todos vocês aí de Vila Bela, que estão sempre conosco, de Nova Lacerda, de Jauru, que nos assistem ao vivo. A todos vocês, obrigado pela audiência. Hoje, de uma forma muito especial, quero agradecer a audiência semanal aí do nosso amigo Orisvaldo, garçom lá da Quibon, que sempre está nos acompanhando. E quando eu vou lá, quando a gente vai na Quibon, a gente acaba discutindo alguns assuntos que são abordados aqui no programa. Orisvaldo, você e a sua família, nosso muito obrigado pela audiência. Minha gente, embora seja feriado de carnaval, nós estamos aqui trabalhando e chamamos também os dois funcionários do poder público que têm todo o direito de estar hoje descansando. Eles estão aqui conosco aqui para tratar de um assunto extremamente importante para Pontes Lacerda e para a região. Pontes Lacerda está convivendo com um alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, que traz, né, quando infesta, quando é portador de 3 tipos de vírus, né? O da dengue, o chikungunya e o zika vírus, esse ultimamente aí mais falado. Nós estamos enfrentando uma guerra contra esse mosquito. É um inseto de menos de 5 milímetros, né, que se veste com a roupa do Corinthians, né, é listrado de preto e branco, né, e esse está fazendo com que a gente comece a enfrentar uma verdadeira guerra contra esse mosquito. Não só aqui em Pontes Lacerda, mas o problema está infestado no Brasil inteiro, a tal ponto de que a União Europeia, na semana passada, pediu para que doadores de sangue que visitaram o Brasil nos últimos dias fossem impedidos de doar o sangue em função do risco, né, de estarem infectados. Nos Estados Unidos, o presidente Obama sugeriu para que as grávidas que tenham programado vir para o Brasil, para a América Latina, mudem de data, né, adiem essa programação, com medo também para evitar esse problema de infecção, de contraírem alguma doença em relação também a esse mosquito. Essa é a nossa grande preocupação. E trazendo aqui para Pontes Lacerda, né, para o nosso quintal, a gente tem visto, até porque nós aqui da TV Centro-Oeste, a gente está fazendo uma campanha contra o mosquito da dengue. A gente tem visto que muitas pessoas, mas muitas pessoas, têm cumprido o seu papel, né? Muitas residências, as pessoas estão preocupadas, né? E estão realmente assim fazendo o seu papel lá, cuidando, limpando a residência, limpando o pátio, limpando o seu quintal, né? Outras estão inclusive fazendo denúncia, né, quando tem alguns terrenos baldios, para que as autoridades envolvidas no caso tomem as providências. Por outro lado, tem algumas também que chega a dar dó, porque tem casas verdadeiras imundícias, quintais sujos, pessoas que não sei como é que conseguem viver numa situação de sujeira, como a gente tem visto. Infelizmente, também tem algumas pessoas, alguns investidores, que compram terreno só para especulação e acabam não tratando, não cuidando do terreno. Isso tem gerado uma série de problemas, uma série inclusive de doenças, né, e preocupação para os vizinhos. Há pessoas que cansam de esperar que esses investidores, esses proprietários de terrenos baldios, limpem os terrenos e acabam eles mesmos fazendo a limpeza, porque eles estão sendo os grandes prejudicados ali. Bom, em cima de todo esse problema, de todas essas dificuldades aí, né, a gente trouxe aqui para conversar com a secretária adjunta da Saúde aqui do município de Pontes Lacerda, Tatiana Paula, e também o coordenador de controle de endemias da Secretaria, o Emerson Alves, sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por você ter vindo, ter aceito o nosso convite. E a gente gostaria de, antes do Emerson mesmo falar também, você deu
uma rápida pincelada, como é que você está vendo, como é que a Secretaria está vendo essa situação? Então, a Secretaria não foge do que está acontecendo em nível mundial, né? Na verdade, não é só a nível de Brasil. O primeiro caso de Zika no mundo foi em 1947, em Uganda, na África. De lá para cá, há estudos que comprovam que o primeiro caso no Brasil foi em 2014, oriundo da Copa do Mundo, né? Com a vinda dos estrangeiros para o nosso país, também trouxe a doença. Mas, historicamente, né, a gente tem vindo que os casos estão só aumentando, né? E a gente sabe que ainda é uma doença nova. Devido a ser uma doença nova, os próprios profissionais da área da saúde às vezes ficam em dúvidas em questão de diagnóstico, porque os sintomas e os sinais são bem parecidos, né? Tanto da Zika, como da chikungunya, como da dengue. Algumas particularidades entre elas, mas a gente tem notado também que muitas pessoas não estão procurando atendimento médico, né? E acabam se medicando, automedicando, que é um risco, né? A gente sabe das dificuldades que a saúde vem enfrentando em todo o nosso país, mas a gente está tentando, dentro do nosso município, tentando ver, dentro dessa situação crítica, o que a gente está podendo fazer em relação a isso, para poder estar levando um atendimento melhor para os munícipes de Ponce Lacerda. E os sintomas da dengue, da chikungunya, da zika, como eu disse anteriormente, eles são bem parecidos. A dengue, geralmente, ela vem uma febre bem alta, né? Já a zika e a chikungunya têm uma febre relativamente mais baixa. Outra característica que é uma particularidade da zika é a conjuntivite, que são aqueles olhos lacrimejantes, os olhos avermelhados, a fotofobia, que é a pessoa tem a sensibilidade enorme de luz, né, de um ambiente muito claro. Então, essa é uma característica particular da zika. Outra característica também que difere as três são as manchas avermelhadas pelo corpo. A zika geralmente aparece nas primeiras 24 horas, a pessoa se contamina e já nas primeiras 24 horas começa a aparecer aqueles pontos avermelhados por todo o corpo, principalmente na região do tórax. A chikungunya, ela começa já a partir das 48 horas. E a dengue, geralmente, não afirmando, mas em vários casos, essa vermelhidão da pele, ela se dá mais no final do ciclo da doença, né? Como são doenças de cunho viral, elas vão de 7 a 10 dias, né? Então não adianta a pessoa achar que vai tomar medicação e que vai melhorar 2 dias, 3 dias depois, porque ela tem todo um ciclo, né? Então esse ciclo geralmente vai de 7 a 10 dias no organismo da pessoa. O que se tem que fazer? Procurar atendimento médico, porque o que é importante para a Secretaria Municipal de Saúde, para o trabalho dos meninos da vigilância, é que essa doença seja notificada. Porque a partir da notificação, existe uma série de trabalho que gira em torno a essa notificação, né? Então, a gente está tendo uma dificuldade muito grande dos profissionais, né, Emerson, aqui do município, estarem notificando essa doença, o que gera um transtorno para a Secretaria Municipal de Saúde. Tá, Tatiana, a gente vai voltar a falar sobre a questão do diagnóstico, como é que vê isso, o risco da automedicação, né? Eu gostaria de ver com o Emerson. Emerson, boa tarde. Eu queria ver com você, assim, você tem esses números, realmente, a gente está percebendo isso na rua, sabe assim, a incidência de Zika, tá vendo todo mundo lá com o rosto vermelho, com aquelas manchinhas vermelhas, com os olhos vermelhos, né? O pessoal um pouquinho de febre, com dor nas juntas, né? Os números realmente aumentaram mesmo? Sim. É grande esse... chega a pensar em epidemia, alguma coisa assim ou não? Sim, até porque a Zika vírus virou pandemia já, né? Então a gente, no Brasil todo, tá com epidemia. Ela estourou pandemia, expandindo para outros países. Então já está comprovado. E a gente vê nas ruas, as pessoas abordam os agentes, questionando: tô com Zika, tô com dengue, mas e a borrifação não vai? É igual a Tatiana falou, sem a notificação a gente não pode fazer nada, a gente fica travado. A gente precisa que as pessoas vão no laboratório. O exame de Zika fica mais caro. Faz o de dengue, descarta dengue primeiro. Descartou dengue, a gente já sabe, ou é chikungunya ou é Zika, você entendeu? Então a gente vai trabalhar em cima disso aí. O exame de dengue é mais tranquilo de fazer
Então, eles descartando dengue, a gente já trabalha em cima disso aí. O importante é fazer essa notificação, né? Se você for contar quantas pessoas que a gente já viu aí questionando, e a gente viu aparentemente as manchas no corpo, mas pode contar mais de 100, mas a gente não está chegando a 70 casos de Zika notificados no município, entendeu? Esse ano? Esse ano. Está mais ou menos 60, entre 60 e 70. E dengue também, você entendeu? Tem lugares que eles estão colocando a cada 2 casos de dengue, 1 caso de dengue, 2 de Zika vírus, você entendeu? Então a gente precisa estar notificando, né? Se você for, eu tive um evento em Cuiabá lá no lançamento do plano de enfrentamento à microcefalia, eles estão colocando, porque tem a questão assintomática, né, Tatiana? São de 100%, 80% dos casos são assintomáticos, indo para Zika vírus, né? Uhum. Então eles fazendo um percentual em comparação aos sintomáticos e os não sintomáticos, eles estavam estimando 90 mil casos de Zika vírus no estado, entendeu? Para esse ano. Então, assim, é um dos dados para a gente alarmante, né? Mesmo. Então, se a gente não tivesse notificação, trava. Hoje mesmo a gente começou, eu falei com a Tatiana que a gente ia iniciar o trabalho de borrifação, seguindo uma estratégia que a gente montou. Nós fizemos 36 quarteirões aqui no município, só com 4 notificações de dengue, você entendeu? Então, a gente precisa notificar para a gente fazer um trabalho e proteger as outras pessoas, né? Tá. Os casos de dengue, então, aqui em Lacerdas foram quantos esse ano? Até sexta-feira da semana passada foram notificados 64 casos de dengue. E a Zika está indo mais... Tem mais, a probabilidade, o que você imagina é que ela tenha mais casos do que dengue. Mas só não foram notificados. Bom, então o grande problema, antes da gente voltar para o diagnóstico, eu gostaria de comentar de novo sobre isso. O problema todo seria a falta de ação do poder público, que é movido em função de dados estatísticos, em algum momento só que ele acaba sendo acionado, no caso de vocês, a parte de borrifação, esse negócio todo, tem que ser em função das notificações, certo? Sim. Tá. Como é que se faz isso? Eu vou dar um caso muito, muito típico aqui. A minha esposa teve Zika, até porque fez a consulta por telefone com o médico, né? E deu o sintoma, ela estava com dor nas juntas, estava os olhos um pouquinho avermelhados, mas toda pintadinha, toda pintada, né? Deu uma dor abdominal, né? Deu uma dor assim, no abdômen, né? Ele falou, então você vai durar mais ou menos uns 7 dias, mais ou menos isso que você falou mesmo, né? E tem que só ter o cuidado de tomar remédio, se está com febre, toma remédio para febre, é isso, né? Ou se está com problema de alergia, essa pintinha vermelha, tem que tomar um remédio adequado para isso, mas é o médico que tem que dar. A certo, não pode né? falar melhor do que isso aí, mas a gente, como tem um caso, já vem trabalhando com isso há muito tempo, a gente sabe que no caso da dengue, dor abdominal é complicação, né, Tatiana? É perigoso estar se automedicando por causa dessa dor aí, que é onde que vem a hemorragia, né? A Tatiana pode estar falando melhor sobre isso. Então, mas assim, a gente volta a isso. Agora, a minha preocupação é o seguinte, no caso específico, ela teria que ir aonde, então? Por exemplo, ela fez consulta o médico particular, o médico da família, mas para fazer esse registro aí, porque o médico não deve registrar isso, né? Não deve ligar para a secretaria para registrar. Isso é feito quando o laboratório detecta ou não? Em que momento que é feito o registro? Que fica sabendo? Na verdade, assim, as instituições de saúde que atendem pacientes, tanto público, privado, eles têm a obrigação de fazer a notificação, tá? Isso é uma portaria, uma lei federal, né? E todos os laboratórios particulares aqui, inclusive, já foram notificados. Eles recebem o bloco de notificação e caso dê positivo o exame, eles têm a obrigação de notificar. Aquela notificação vai todos os dados característicos do paciente. O que é mais importante para a gente? Que é o endereço, né, o nome completo, para os meninos fazerem a questão do bloqueio, né? E o que está acontecendo? O que acontece é muito isso que você falou. Vou pegar a sua deixa para falar um pouquinho. Culturalmente, o brasileiro tem mania de ir na farmácia, né? E o farmacêutico vai orientar uma medicação, ele vai tomar. Ou eu tomei uma medicação, meu vizinho deu. Qual que é a medicação que você tomou? Eu vou tomar a mesma medicação. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque cada caso é um caso, cada organismo reage à doença de maneira diferente. O que a gente percebe é que os profissionais não estão cumprindo com o papel de notificar a doença.
que isso é obrigação do profissional que atende o paciente, né? Então, se ele não fez o exame, vamos supor que ele vai lá ver, ser atendido, mas não deu para fazer o exame laboratorial, não tem problema, notifica do mesmo jeito. E depois a secretaria ela vai fazer o serviço de investigação, se realmente aquele paciente foi positivo ou não. Se ele foi positivo, ele vai permanecer no sistema como positivo, se não, a gente vai descartar o caso dele, né? Então, isso é uma obrigação do setor público e do setor privado também. Tá. Se por os sintomas se percebeu há 3, 4 dias atrás, tá? Quer dizer, pode fazer o exame ainda em qualquer momento, em qualquer estágio da doença, vai detectar lá, digamos lá, para o caso da minha esposa, eu acho que foi Zika, tá? Quer dizer, o que é mais interessante? Ela tem que fazer o exame, o hemograma, ela tem que ir no laboratório fazer o hemograma, né? Ela pede para fazer, dizendo que ela acha que foi Zika ou que eu acho que foi dengue, qual é ou ela só pede para fazer o exame para ver o sintoma. Como é que ela chega lá? Então, essa orientação... Porque existe um caso que a gente vai no laboratório direto também, Isso. né? Essa orientação é assim, diante do protocolo, dos cuidados, eles pedem para a pessoa que apresentou sintomas não fazer o exame nos primeiros 5 dias, porque corre o risco de não dar positivo e a pessoa perder aquele exame. Então, o certo tem os sintomas a partir do 5º dia. Do 5º dia é o mais viável se fazer o exame laboratorial, porque aí vai dar uma certeza, né? Um diagnóstico mais eficaz, né? Mesmo que os sintomas já estão sumindo, porque aquele vermelhidão já está passando e tal. Isso, mas é aquele ciclo que eu falei com você, de 7 a 10 dias. Se passou totalmente os sintomas, não importa, durante esses 5 dias. Pode ir lá fazer o exame, que se for dengue, se for zika, se for chikungunya, ele vai dar positivo no exame laboratorial, mesmo que os sintomas já tivessem passado. Tá. Bom, em alguns casos, vamos retomar, porque eu mesmo, para mim, até questão de eu mesmo ficar sabendo como é que é esse sintoma. A dengue, vamos voltar a esse assunto, por favor, Tatiana. A dengue e a zika, por favor. Quais são as diferenças delas, assim, né? Tá? Desde o começo, os primeiros sintomas, a partir dos primeiros sintomas. Então, de zika, chikungunya e dengue, dor nas articulações. Pode ser qualquer uma das 3. Qualquer uma das 3. Eles vão dar. Só que a zika, ela tem uma característica mais leve em dor nas articulações. A dengue e a chikungunya têm um fator mais forte nessas dores nas articulações. Lembrando que a chikungunya, as dores são mais presentes nas articulações de extremidades, mãos e pés, né? Mas todas elas têm dores nas articulações, todas as 3. Febre. A febre mais baixa é na zika e na chikungunya, né? Pode ou não aparecer. Agora, a febre na dengue, ela vai ser presente em todos os casos e é uma febre mais alta. Náuseas e vômitos. Náuseas e vômitos é mais característico da dengue. A zika e a chikungunya nem sempre vão dar esses sintomas. Conjuntivite, que é aquela vermelhidão ocular, né, aquele lacrimejamento, a pessoa fica sensível à luz, é característica da zika, né? Também a dengue a pessoa pode, ela geralmente chega a falar assim, eu tô com dor no fundo dos olhos, né? Também pode dar. Outra coisa, as manchas, é aquilo que eu falei, a vermelhidão, aquelas manchas, a zika geralmente vai dar nos primeiros dias de sintomas, a dengue já vai dar mais nos últimos dias, né? E essa vermelhidão da zika vem junto com uma coceira, que fala o prurido, né? Coça bastante o local que tem essa vermelhidão. Então, esses são os principais sintomas da zika e da dengue, né? A medicação é igual para todos, particularmente, geral, né? Mas vai depender do que a pessoa vai sentir e falar pro seu médico, né? Das características e sintomas de cada um. Tá. A dengue, normalmente, ela, em alguns casos, ela acaba se agravando, né? Os dois casos. Os dois casos. Tanto a zika como a dengue. A dengue, que tipo de agravamento pode acontecer? Então, ela pode evoluir para uma dengue hemorrágica, né? Ela pode evoluir para uma dengue com complicações, que são várias outras complicações.
A Zika a gente ainda tem um mistério envolvido, que é a questão da microcefalia, né? Mas ainda não foi comprovado que tem relação da Zika com os casos de microcefalia, eles estão analisando. E tem agora uma outra doença que também eles estão falando, que é a síndrome de Guillain-Barré, que é característica da Zika, mas também não tem nada comprovado. Tá. Como é que o paciente tem que tomar cuidado quando passa esse outro estágio, no caso da dengue hemorrágica? A dengue hemorrágica. Que sinais que acontecem? Um dos primeiros sinais de dengue hemorrágica é o sangramento nasal e o sangramento de gengiva, né? Muita dor abdominal também pode ser um sinal da pessoa tá tendo um sangramento interno, então por isso que é importante estar procurando um profissional, porque é ele que vai, diante dos sintomas, fazer todo o atendimento clínico e laboratorial, de imagem. Então é isso que é importante o paciente estar sempre lembrando, que ele tem que procurar um atendimento médico, ele não pode se automedicar, porque ele pode ter uma complicação e não dá tempo de ser socorrido. Tá, esse caso da dengue. No caso da Zika, pode culminar na síndrome de Guillain-Barré. Que você comentou. Mas a gente tem um caso que ainda também não foi notificado aqui no município de Nova Lacerda, né? E então, assim, não foi notificado, mas há todas as características que esse paciente, ele estava com Zika e teve a síndrome de Guillain-Barré, oriunda disso aí. Tá, mas ele começa a sentir o quê? A síndrome de Guillain-Barré, na verdade, a característica da síndrome é a perca dos movimentos dos membros inferiores. O paciente fica imóvel, não consegue andar, né? Tem uma dificuldade muito grande motora. E fora as outras complicações neurológicas que também tem, né? Então, parece que esse paciente foi encaminhado a Cáceres, de Cáceres ele foi para Cuiabá, ficou um tempo na UTI, mas agora já está na sua residência, né? E agora vai fazer tratamento com fisioterapia e... Consegue retornar, né? Consegue voltar. Consegue. Se for diagnosticado na fase inicial, né? Se não tiver mais sequelas, estabilizar a questão das sequelas, consegue sim. Tá. Então, no questão de agravamento, a dengue, quando começar algum tipo de sangramento. Principalmente ou pelo nariz ou pela gengiva. Tá. No caso da Zika, se ele começar a sentir alguma dormência ou alguma falta de sensação nos membros inferiores, nas pernas, nos braços, né? Aí é uma característica mais agravante. Tá certo. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, depois nós vamos partir então para nessa mesma área, mas para o assunto de prevenção e o que nós temos que fazer, né? O que é de responsabilidade de cada um e o que nós temos que fazer, o que é responsabilidade do poder público, né? Para que a gente alerte a população, porque realmente a situação é grave, né? Isso pode virar já é uma epidemia, né? Em Pontes Lacerda, esse número também já é epidemia? Sim. Já, né? Sim. Então, aí a gente tem que ver então a gravidade desse assunto. É muito importante você continuar conosco aqui, depois do comercial a gente volta. Estamos de volta conversando aqui com a secretária adjunta de saúde do município de Pontes Lacerda, Tatiana Paula, e também com o Enerson Alves, que é o coordenador responsável pelo controle de endemias. Enerson, deixa eu falar com você primeiro, antes de eu dar a Tatiana. Eu sei que você tem os dados aí, nós estávamos falando agora no intervalo, você tem os dados por bairro, né? Por bairro. E pelo que nós estamos vendo aqui, meus amigos que estão nos acompanhando, praticamente quase todos os bairros de Pontes Lacerda estão acima do tolerável aí, né? Quais são os piores aí? Elenca aí. Então, Veira, só para ressaltar, a gente trabalha não com bairro, a gente trabalha com área de ESF, que engloba vários bairros. Um exemplo que eu vou dar aqui é a área do ESF São Cristóvão, que só lá tem 17 bairros, entendeu? E os outros são da mesma forma. Então a gente mapeia esses focos por área de ESF. Eu vou te dar um exemplo. O que é a área do ESF São José? Que ela ficou com um índice de 4,63. Altíssimo risco de epidemia de dengue, tá? Zika vírus e chikungunya, mesma coisa, que é o mesmo vetor, né? Então, alto risco. E a área do ESF Bela Vista, que ele engloba aqui essa parte da Terezinha, Corugabim, até na BR lá, entre a Marechal Rondon e a José Martins Monteiro. E vai até no final do Residencial Vera. Então, sim,
Lá são 106 quarteirões. Ele também ficou com um índice bem alto, tá? Ele ficou com 4,79. Altíssimo risco para epidemia de dengue também. Tá. Agora, a gente tem acompanhado aqui, muita gente denunciando a questão dos lotes, né? Dos lotes, terrenos baldios, sujos, com muito mato e tal. Alguns bairros tem mais lotes, né, do que residências, alguns bairros novos aí de Pontes Lacerda. Nesses casos, nesses bairros novos, a incidência é grande também? Ou como é que você explica isso? Então, a questão dos terrenos baldios aqui do município, Vieira, o problema são que eles estão sujos, você entendeu? Mas os focos de dengue, comprovadamente, 80% dos focos estão dentro das residências. Aqueles focos que a gente encontra em terreno baldio, geralmente foi uma pessoa que jogou um lixo no local inadequado, foi para aquele terreno baldio, você entendeu? Ou até mesmo um vento que deu, levou um plástico, esse plástico continha ovo, ou o mosquito colocou, no período chuvoso agora se tornou um foco, tá? A gente encontra pneus, então são assim, o proprietário do terreno, ele tem a obrigação de limpar aquele terreno e manter limpo, igual está agora na lei, ele tem que manter, mas ele não vai sair lá de onde ele está e ir naquele terreno baldio e jogar lixo lá, entendeu? A gente precisa alertar o pessoal o seguinte, é para não jogar lixo em local inadequado, colocar esse lixo para o caminhão coletar e dar um destino final para ele. Porque se ele ficar ali de forma adequada, um cachorro vai carregar para o terreno baldio, uma pessoa vai jogar no terreno baldio e a situação vai complicar, entendeu? Mas igual eu te passei em local, 80% está dentro das residências. A atenção precisa ser voltada para as residências, tá? E a gente vai estar cobrando a questão dos proprietários para estar limpando o terreno e evitar que esse lixo, ou por ser gastado por um cachorro ou jogado por outra pessoa, se torne um criador do mosquito, contribuindo com a proliferação, né? Tatiana, como é que você explica isso, Tatiana? Não. Nosso problema realmente está dentro de casa mesmo. A sujeira está dentro de casa, não está no quintal. Eu acho que a gente tem um grande erro a gente transferir as responsabilidades só para o poder público, né? Agora a população tem que abraçar essa causa e perceber que essa doença ela não tem cunho racial nem de nível social. Ela pode pegar qualquer um, né? Então a gente tem que trazer a responsabilidade para a gente. É cuidar do terreiro da gente, da casa da gente, entre as quatro paredes. Nem sempre a gente tem condição dos de fora estar constantemente vigiando. Foi feito um decreto, né, federal, que é o 8612, que fala da questão do enfrentamento à microcefalia, e decorrente a esse decreto teve outras questões, inclusive o fator que agora a gente está olhando, né, que é a questão da sala de situação da dengue, a sala de coordenação do enfrentamento à microcefalia. O nosso município aderiu a isso e nós vamos montar, já está tudo estruturado, né, burocraticamente. Essa sala ela vai ter uma permanência, e a gente dentro dessa sala vai ter vários profissionais de outras secretarias, né, de outras instituições, para a gente poder traçar planos, né, e ver a situação no dia a dia, né. Todos os dados que os meninos trouxerem das ruas, né, que são os agentes comunitários de saúde, juntamente com os agentes comunitários de endemias, que a gente tem que ressaltar, ver que eles estão fazendo um excelente trabalho, né? São meninos muito esforçados, trabalham no sábado, trabalham no feriado, né? Então, assim, eles estão fazendo um trabalho muito bom, mas se não tiver a ajuda da população, fica difícil, né? Inclusive o município, o prefeito decretou estado de emergência. A partir desse decreto, né, a gente teve condições de abrir essa questão da sala de situação, e veio também a questão da parceria dos imóveis fechados e abandonados, que os meninos têm uma dificuldade muito grande. Nós temos mais de 2.700 imóveis fechados e abandonados. E agora com esse decreto, juntamente com o decreto federal, nós vamos poder chamar a força policial para poder fazer a entrada desses agentes comunitários dentro dessas residências, né? Tanto de cunho empresarial como domiciliar mesmo. Então, os meninos foram lá, viram um imóvel abandonado e fechado, eles vão poder chamar agora Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, né, para poder adentrar nessa residência e ver o que pode ser feito lá dentro, que com certeza tem foco lá nessas casas. Vocês acabaram criando um comitê de crise, de gestão de crise. Isso. Na realidade. Nós tivemos que fazer esse comitê, todos os municípios vão ter que fazer isso, né? É um decreto federal, mas o prefeito teria que decretar estado de emergência. Perante esse decreto, uma série de outras coisas vão vir, né?
Ele já disponibilizou a locação de um automóvel, né, um automóvel maior para ajudar os meninos a fazer a vistoria, a questão da borrifação. Ele autorizou a contratação emergencial de mais 6 pessoas para ajudar os meninos nesse trabalho durante um prazo de 45 dias com prorrogação se for necessário, né? Porque a gente tem uma defasagem de profissionais devido a um certo tempo não ter concurso público, né? E esses agentes a gente só pode contratar perante concurso, né? Então, a gente chama a atenção agora aqui para a população. O trabalho público está sendo feito, mas se não tiver ajuda dos munícipes, vai ficar difícil. Agora, quando uma pessoa não quer, não aceita que vocês entrem na casa ainda, existe esse caso ainda? Existe. Sim, e o decreto agora está abordando isso daí também, recusa que a gente chama, entendeu? Não vai ter recusa mais. Se a pessoa não deixar, a gente vai chamar a polícia e a gente precisa entrar, entendeu? Você vai chamar na hora? Como é que tem que montar alguma... A gente vai montar essa situação ainda, até porque, felizmente, aqui no município são poucas recusas. Você entendeu? A gente visitou 20.683 imóveis, a gente contabilizou 2 recusas, 3 recusas, você entendeu? E isso no primeiro ciclo, a gente fazer um mapeamento dos focos. Aí agora a gente já está no segundo ciclo, retornando todos esses 21.683 imóveis de novo, para a gente refazer uma situação dos focos, você entendeu? Quando você fala imóveis, são residências ou está incluindo aí terrenos? A gente fala residência, terreno baldios, outros imóveis que são esses os 20 imóveis imóveis são todos estão misturados, terrenos e residências. Um negócio que eu falei, uma situação que a gente elaborou. A gente fez um RG do município, fez uma contagem desses imóveis com o nosso número da Secretaria Municipal de Saúde para a gente acompanhar. E isso porque ainda tem os locais que estão sendo criados agora, igual esses dois residenciais lá, mais um outro loteamento próximo ao parque de exposição ali, que não estão registrados ainda, você entendeu? Então, se a gente for colocar, vai passar de 22 mil imóveis para a gente estar fazendo esse trabalho aí. Tá. Tem um caso, só que não é imóvel, é um ônibus. Sim. Tem uma rua, está já... na Rua do Paraná Supermercado tem um ônibus já faz horas, está lá, faz horas, está estacionado lá. A TV, nós já estivemos lá, a equipe de jornalismo da TV já esteve lá, já 2 vezes, já pedimos para ele, o dono, o proprietário do ônibus falou que ia retirar o ônibus, mas não retira o ônibus de lá. Né? Qual é a providência que tem que tomar nesse sentido? Então, a gente até discutiu sobre isso daí, Vieira. É sobre alguns locais, imóveis ou equipamento que esteja abandonado, criando mosquito. A gente também vai estar colocando isso aí na sala de coordenação lá, para traçar uma situação para evitar aquilo ali. Não só esse ônibus, a gente tem... até mesmo por denúncia da televisão também, tem uma caminhonete L200 também abandonada, de uma empresa que foi embora aí, está abandonada tem mais de meses, entendeu? O que a gente está fazendo com ela é monitorando. Lá não tem larva agora, porque a gente já tem uns 5 meses que nós estamos monitorando e colocando larvicida nela, sempre que acumula água. Então essa daí a gente está monitorando. Mas a questão do ônibus, a gente já marcou lá para a gente colocar nessa questão da sala. E outras situações também que a gente vai... É caso de chamar a polícia, né? Sim, agora é caso de chamar a polícia. Se comprovado o foco lá, ele tem que ser tirado imediatamente. Tá certo. Bom, a gente está a última pergunta aqui. Quando é que vocês fazem esse borrifamento? Vocês fazem? Borrifação. Borrifação, né? Borrifação. É o que a gente chamava popularmente do fumacê, era isso? É a mesma coisa, né? Quando é que ocorre isso? Porque já tem gente perguntando, mas olha, em Poço Lacerda a gente não está vendo esse trabalho aí. Mas é o que eu te falei, a gente também não está vendo as notificações. A gente trabalha, a borrifação ela é feita em cima da notificação compulsória. Do momento que essa notificação chegou na vigilância ambiental lá, a gente tira o endereço e o nome da pessoa e vai na residência dele, faz uma vistoria, você entendeu? E no dia seguinte a gente já elabora a borrifação. Porque do momento que foi notificado, eu tenho 7 dias para fazer essa borrifação. Entendeu? Passou disso também não adianta. Então a notificação tem que chegar no prazo, inclusive a gente nem espera chegar, o nosso agente vai lá nos laboratórios, nas unidades, buscar essa notificação para elas não atrasar, entendeu? E não atrapalhar o nosso serviço. Então, notificou, Vieira, é borrifado, você entendeu? Até porque está nas diretrizes nacional. E o que dá respaldo para a gente borrifar é essa notificação. E essa estrutura toda vocês têm? Os equipamentos tem, o material todinho tem? Tem, toda a estrutura. Vamos dar o exemplo da questão do antibiótico, da antibioticoterapia. Todo mundo antigamente ia na farmácia, comprava antibiótico e se automedicava. E a gente sabe que hoje existe uma série de doenças que teve resistência, né, a esse antibiótico.
O fumacê, né, a borrifação, ela não pode ser feita para todo município, porque daqui a uns tempos o mosquito, essa medicação não vai fazer nem cosquinha no mosquito. Ele vai criar resistência. Então é feito a partir do momento que há notificação. Então, se teve uma pessoa doente ali, a gente sabe que tem alguma coisa ali que está transmitindo. Então, os meninos fazem a delimitação dos quarteirões, né, que é diante as portarias, e vão fazer a borrifação a partir do momento da notificação. Sem contar também, Vieira, os riscos que a gente está lançando inseticida no ambiente. Isso. Então, os riscos para as pessoas, às vezes um idoso com um problema respiratório ali, tem a questão do meio ambiente, a gente está eliminando outros tipos de insetos. Então, o inseto tem que ter um controle na hora de fazer essa borrifação aí. Tanto é que a questão do fumacê que você falou, ela é diferente, ela é pesado, entendeu? Vai jogar muito veneno num curto tempo. Então, para fazer o fumacê, o município tem que ter acima de 50 mil habitantes, né? E ainda fazer um pedido do Estado para o Estado analisar e liberar esse pedido ainda. Não é simplesmente só chegar e borrifar, entendeu? E a bomba costal, ela é mais leve, o veneno é regulado com uma dosagem menor, que vai prejudicar só o pernilongo mesmo. Tudo bem, tá certo. Anderson, para a gente concluir, o que você tem a dizer para a nossa população? E você que está exatamente nessa área mesmo de controle de inimigo, você e a tua equipe é que faz essa visita em loco, né, em cada residência. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, nosso trabalho ele é feito em ciclos bimestrais, durante todo o ano. Então, devido a esses casos de microcefalia, virou tudo de cabeça para baixo. O governo elaborou um plano de enfrentamento da microcefalia, o município elaborou o dele, né? E a gente está lançando. A gente quer falar para o pessoal o seguinte: nossa equipe está toda mobilizada e a gente quer que a população também se mobilize e venha enfrentar esses problemas junto com a gente, porque igual a Tatiana falou agora mesmo, só o poder público não dá conta não, tá? O município tem mais de 22 mil imóveis que os nossos agentes, são 22 agentes para acompanhar essas visitas e fazer a pesquisa larvária. A gente resolveu trabalhar em sistema de multirão justamente para delimitar esses focos num tempo mais curto. Foi o que a gente fez. A gente começou dia 11, dia 31 a gente finalizou todo o município, visitando 21.800, mais de 21.800 imóveis, totalizando 840 quarteirões. Desses 840 quarteirões, a gente encontrou 743 focos, entendeu? Delimitados desses quarteirões. A gente apresentou um mapa para uma equipe de reportagem na secretaria, onde foram quase a totalidade desses quarteirões com foco. Então a preocupação veio imediata, entendeu? E a gente expôs isso daí na mídia, porque a gente quer que a população preocupe, entendeu? E notifique também esses casos de dengue, zika ou chikungunya para facilitar o trabalho do agente de endemias na hora de controlar, entendeu? A nossa função lá na residência, além de fazer a pesquisa, leva a saúde através da orientação. Pode perguntar, pode tirar dúvida, que os meninos estão aptos a estar tirando essas dúvidas aí, em questão de combate ao vetor, você entendeu? Então, se a população não contribuir, Vieira, não vai funcionar. Um exemplo de dor, nas nossas visitas, a gente encontrou larva em água do cachorro, cara. Entendeu? Eu acho que do jeito que eu gosto de tomar e preciso tomar uma água limpa, um animal também precisa. Então, é importante você estar trocando a água do seu animal. Além de contribuir com a saúde dele, você vai evitar que o mosquito se prolifere. Principalmente se essa vasilha for de cor escura, que o mosquito ele prefere. Você entendeu? Recipiente escuro. Na hora de trocar o seu pneu, leva ele no ecoponto. Se não tem como levar, liga lá para a vigilância ambiental, a gente recolhe esse pneu, a gente leva ele para você lá no ecoponto, né? De forma a fazer que ele saber que ele não vai estar acumulando o mosquito Aedes aegypti. A sua caixa d'água, tampar ela. Tem muito pessoal que teve no garimpo aí, usou a caixa d'água para fazer lavagem lá e deixou aquela caixa d'água no fundo das casas com água. Tem muito foco. A gente encontrou caixa d'água em terreno baldio com água acumulada e foco do mosquito. Assim, situação bem crítica mesmo. Então a situação do município não está à toa com surto, com a epidemia de dengue. Você entendeu? Está complicado porque a gente mesmo está causando aí, tá? A gente tem esses dados levantados, são verídicos, entendeu? A gente encontrou essa quantidade de 700 e tantos focos no município. Aí você vê, um foco pode contaminar várias pessoas, imagina 700 focos, entendeu? Então o meu apelo mesmo é que a população contribua de forma maciça a diminuir o índice de infestação com a gente. Tatiana, a culpa é nossa, né? Eu falo nossa, é da população mesmo, né? Todos nós. Então, só reforçando o que o Emerson, né, falou, a gente pede a contribuição da população para estar olhando para dentro da sua residência
e pede a contribuição da população em forma de denunciar, porque muitas vezes passa despercebido, né, da gente mesmo, do poder público. Então você tem um vizinho, você está fazendo seu papel, mas você tem um vizinho que ainda permanece na sujeira, né, não quer cuidar do seu terreno, ou tem um terreno baldio, o vizinho lá, denuncia. Os meninos têm o contato, fizeram um telefone específico para essa questão de denúncia. Se não tiver o telefone, pode denunciar para a televisão, né? A televisão hoje, os meios de comunicação estão nos ajudando bastante nessa questão e a gente espera que continue ajudando. Então, agora é de todos, todos abraçarem uma mesma causa, porque a gente não sabe, né, se vai acontecer dentro da casa da gente, né, ou se vai acontecer na casa do vizinho. Então, a gente tem que tomar essa situação como uma situação grave e ajudar o poder público, né, não só cobrar. A gente tem, como população, a gente tem nossos deveres, mas tem os direitos, mas também tem os nossos deveres, né. Como a gente vive cobrando das entidades que façam alguma coisa, nós estamos tentando, nós estamos fazendo, né? A parte do poder público, a gente está correndo atrás, né? E buscando, mas o que a gente está percebendo é que mesmo a gente buscando essas questões de resolutividade, ainda nós estamos fraquejando perante nós mesmos, população do município, que não está contribuindo com os agentes públicos a fazer o seu serviço. Tá certo, obrigado. Nós conversamos aqui com a secretária de Saúde, secretária adjunta de Saúde, Tatiana Paula, com o Enerson Alves, coordenador de controle de endemias aqui da Secretaria Municipal de Saúde. E a gente espera que esse programa tenha contribuído, né, para que você elucide suas dúvidas, tenha elucidado suas dúvidas e também se preocupar, não tanto em levar o seu próprio imóvel limpo, mantê-lo limpo, mas também denunciado, se for o caso do seu vizinho, para que você não seja contaminado, você não seja também uma vítima do mosquito Aedes aegypti. Obrigado por vocês terem vindo aqui conosco, que fizeram um papel de extrema relevância aí para a saúde pública, né? E a gente gostaria aqui de que vocês, que estão conosco toda segunda-feira, tomassem pé dessa situação, porque é grave, é uma epidemia e a gente precisa resolver de vez essa situação aí. Obrigado e a gente volta semana que vem. Se Deus quiser, a todos nós uma bela semana.